Qual é, rapaziada? Tranquilidade? Interrompi o seu vídeo para te mostrar uma oportunidade que podem te trazer esses resultados em até um mês e te fazer ganhar essa grana todo santo mês. E se você quer começar a mudar a sua vida financeira agora, clica no primeiro link da descrição. Me veio na cabeça uma estatística que eu vi há pouco tempo. Relativamente, assim, foi no final do ano passado, quando eu estava olhando o marco legal das startups aqui no Brasil. E isso também puxa para o que você disse da dificuldade de inovar aqui no Brasil, você falou também. A gente costuma pegar as coisas de fora e importar. E eu fui olhar a quantidade de startups que a gente tem unicórnios aqui no Brasil. Isso mudou, é de dezembro, então para agora devemos ter mais. Só que a gente tinha 12 unicórnios aqui. Unicórnios, para quem não sabe, são startups que chegam a valer $1 bilhão, né? Eu já ia perguntar. E todo mundo pensa, nossa, o Brasil é o país do empreendedorismo. 12 startups de $1 bilhão. A Estônia tem 5 startups. A gente tem 12? Temos 12. Eles têm 5. Aí você pensa, o Brasil tá dando goleada na Estônia, só que a Estônia tem 1,3 milhão de pessoas. Então, você faz a conta aqui... Quanto tem o Brasil? 20? A gente tem 210 milhões, né? Então você faz a conta lá, uma startup para cada 260 mil pessoas. Aqui, né, uma startup para milhões de pessoas, muitas. Por que é tão difícil aqui no Brasil a gente ver essas inovações? A gente importa lá de fora, mas qual é a dificuldade que tem de transformar isso em realidade? Por que isso acontece, na opinião de vocês? Eu acho que um dos grandes motores da gente alavancar, um negócio que eu presto muita atenção, é investimento, né? Então, dezembro de 2019, eu saí com o meu cofundador, o André, pra gente buscar investimento. Então, fomos rodar os investidores, conversar com os investidores. Só um adendo aqui. Aqui no Brasil, é uma startup para cada 17,5 milhões de pessoas. Fiz a conta. Caramba, impressionante. Pois é. E aí, uma pergunta que eu sempre fazia pros investidores nesse papo que eu rodei, era onde vocês estão alocando o dinheiro de vocês? Porque normalmente existe um segmento, né? Pô, a gente tá investindo em fintech, a gente tá investindo em saúde, a gente tá investindo nisso. E foi assim, 90% deles falaram assim, ó, a gente tá alocando a maior parte dos nossos recursos em saúde. Então, quando eu escuto um negócio desse, o que eu tô prestando atenção? O que eu tô ouvindo? Que daqui a 7, 8 anos, da data do 2019, a gente vai começar a ver os primeiros unicórnios da área da saúde. 2013, quando o Nubank lançou, e a gente pegou o primeiro round de investimento, hoje o Nubank já está com 35 milhões de clientes. Já é o maior banco digital do mundo. Não é o que mais fatura. A estratégia dele foi construir base para depois agregar valor. Então são estratégias diferentes de um C6 Bank ou de alguém de uma XP que começou de cima e agora vai ter que pulverizar. Então são jogos diferentes. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, né? Eu acho que se a gente não tem investimento, leva mais tempo. Por que o Silicon Valley se desenvolveu? Porque tem muito dinheiro. O que move o mundo é dinheiro. Vocês, melhor do que ninguém, sabem disso. E o Brasil, a gente ainda conta numa mão, Série A. Quem não sabe o que é Série A, né? Normalmente é o segundo investimento de uma startup. Começa no seed, às vezes começa no anjo, aí vem pro seed e depois Série A. E aí segue a sopa de letrinhas. A, B, C, D. Por que é encadeado assim? Porque você, como investidor, define o seu limite de risco. Se você quer tomar muito risco, vai no começo, porque sua chance de multiplicar 100 vezes o seu capital é grande. Agora, se você não quiser tomar risco, vai lá em cima, só que você vai pagar mais caro. No Brasil, para a Série A, a gente tem 3, 4 que você pode considerar, ó, esses são sérios. Vai para os Estados Unidos para ver quantas centenas tem. Então, para mim, também falta dinheiro. Porque esse é um dos grandes motores, entendeu? Até um ponto muito bom isso, porque agora a gente vive uma realidade de juros mais baixos no Brasil. Mas imagina, né? Um unicórnio hoje ele foi criado há uns 7 anos atrás. Há 7 anos, você tinha uma Selic em 2 dígitos. Então o cara ia fazer assim, vou investir em startup aqui no Brasil, pra quê se eu posso ganhar dinheiro emprestando pro governo? Exatamente. Então esse ponto do dinheiro faz todo sentido, e tá realmente. Mudando, o cenário tá mudando, assim, a gente tá tendo cada vez mais empresas entrando nesse segmento, né? A Canary, que foi o fundo que investiu em mim, na gente no primeiro round, eles meio que organizaram, porque era uma loucura, cara. Eu chegava assim pra você, porra, cara, adorei esse podcast aqui que vocês... Quero investir. Beleza. Quanto você quer investir? Ah, eu invisto aí 100, 200 mil reais. Quanto você pega? Ah, eu pego entre 50% e 60%. Quantas pessoas que eu não conheci que perderam o controle da empresa no primeiro round? Então não é só ter o dinheiro disponível, você precisa ter concorrência, porque a concorrência traz maturidade. Com certeza. Então agora a gente está começando a ter um pouco mais de maturidade e a gente está podendo enxergar deals que fazem sentido. Hoje, nos Estados Unidos, na hora que você fala assim, cara, como é que tá organizando isso aqui? Eles têm maior cuidado com o fundador. Porque quem faz a empresa não é o dinheiro, é o fundador.
E se o fundador não tiver committed, que é o que a gente chama de skin on the game, né? Tá com a pele à prova ali, ele não vai dar o sangue. Porque é o sangue que faz o negócio dar certo, né? Então, a gente ainda tá, cara, eu chutaria aí pelo menos uns 5 a 10 anos de distância de um nível como tá os Estados Unidos. Na tua opinião, Pedro? Foi Já sobre me essa perdi. questão de por que lá fora o pessoal inova tão mais do que aqui. Ah, Eu já enxergo que a gente até inova, só como falta dinheiro a gente não descobre as inovações. E acaba Pode sempre importando. Você tem mais algum ponto sobre isso? Eu acho que... Ponto super válido. Eu assino embaixo porque... Imagina que eu e a Malu, a gente decide criar uma marca de shampoo ou de cosmético vegano. Não envolve sofrimento animal, não tem nada de origem animal. Aí a gente chega pra um Bruno rico e fala, Bruno, investe na nossa marca aqui. Ele fala, mas o que é isso aí? Cara, é uma marca assim, que tem isso, e o nosso diferencial é que a gente não tem sofrimento animal. Bruno, investidor cagão, não é o caso desse Bruno, mas tem Brunos assim. Mas eu sou cagão, viu? Eu sou Vale- um cara conservador. Eu separo um pequeno percentual pra correr muito risco, de maneira eu que se sou der muito errado, cagona. não Mais acaba do com a que o nossa Bruno, vida, mas se inclusive. der certo, pra dar uma grande multiplicação. Meu primeiro investimento anjo foi assim, foi numa corretora de criptomoedas, eu pensei, o máximo que pode acontecer é perder tudo, mas esse negócio pode crescer muito, só que aí tinha concorrência, né? Eu acho que você vai chegar nesse ponto, né? É, você tem mais referência, né? Aí o Bruno olha e fala assim, tá, mas vem cá, o que é isso? Cara, não, é um produto assim, cosmético assim. Mas vem cá, quem são os players do mercado? Aí, se a gente for bem inovador, eu e a Malu, a gente vai criar um produto que vai concorrer com os grandes players do mercado. Então vamos pegar, não vou citar o nome, mas os grandes donos de make ou de shampoo aí. Aí se você olhar pra eles, você vai falar... O Bruno vai falar, cara, só um pouquinho. O custo desses caras pra produzir isso aqui, a margem é tanto. Vocês estão me apresentando um negócio que o custo pra vocês fazerem um negócio desse é muito maior. Por quê? Porque a gente não tem economia de escala e não usa os insumos que eles usam já, porque a gente é contra isso. A gente quer criar um negócio novo. Aí o Bruno fala, não, então faz o seguinte. Criem um negócio que seja tão eficiente ou tão lucrativo quanto esse negócio e depois vem falar comigo. Aí já não é mais vegano, já não é mais... Porque já não dá. Matou Matou a inovação, né? Matou a inovação. Então, essa questão da grana, nesse ponto, é importante. Eu queria trazer um outro ângulo, Bruno, também, que casado com isso, que nesses 20 anos eu vejo acontecer demais, que é o seguinte. Falta, muitas vezes, visão pro empreendedor. Porque como eu cresço olhando o que os outros estão fazendo, tem uma foto icônica do Phelps, a galera da edição pode colocar depois aí, a foto do Phelps. Acho que todos que já viram essa foto sabem qual é, né? Sabe qual é? Milésimo de segundo, né? Ele olhando pra frente e o segundo olhando pra ele, né? Cara, e se a Animal gente essa. colocasse ali, colocasse uma foto ali como China ou Estados Unidos no Phelps e a bandeirinha no Brasil no cara do lado? Serve, Tá com vendo só? certeza. Será que não representa o nosso mercado É hoje? sempre pegando lá de fora, né? Sempre pegando lá de fora. Então, a gente precisa de pessoas com visão. Visão é o Pedro Álvares Cabral pegar e juntar um bando de maluco lá, porque não tinha LinkedIn. Como é que você achava os caras pra entrar no barco da época lá, né? Você pegava e falava, galera, o negócio é o seguinte, eu tô querendo ir pra Índia, Um lugar aí. pra uma Índia, rolou um papo aí de uma Índia, diz que lá é top. Se vocês quiserem entrar comigo, vamos entrar comigo. E aí, cara, olha só que interessante. Pra eu trazer esse cara, eu não posso vender facilidade pra ele. A facilidade eu vendo quando eu tô com um negócio mais amadurecido. Aí eu Sim. trago a pessoa que é a segurança. No começo, na fase exploratória, que a gente vai entrar num barco e vai criar um negócio novo, eu tenho que trazer os exploradores junto comigo. A galera que... Ô, galera, talvez vai te passe fome, talvez tenha uma diarreia no barco, talvez tenha alguma doença, mas quando a gente chegar, Aí... o negócio vai ser incrível. E o que eu sinto hoje, falando de visão, número 1, a gente tem poucos empreendedores, tá crescendo muito, mas tem poucos empreendedores com visão de novos continentes. Cara, assim, ó, eu quero sentar, o Marcelo me falar e eu fico babando, falo, velho, como é que você pensa nessas ideias, cara? Como é que você vê isso? A gente precisa disso, mesmo que não seja viável. O fundador do Netflix, o Hastings, né? Reed Hastings, é. Reed Hastings, ele tem uma frase que ele fala, todo negócio que tem um impacto gigantesco é inviável no começo. Muito Você já bom. viu? Então, como é que eu faço pra poder criar um negócio de impacto global, real, sendo lucrativo desde o começo? Não tem como. Não, e vai demorar muito pra ser E lucrativo. vai demorar muito. Não, Nubank, por exemplo, é um baita exemplo disso. A Mas Amazon. A Amazon demorou um tempão. A Amazon é inovadora. Todo mundo sabe que a Amazon é inovadora. Demais. O que pouca gente sabe, hoje criticam o Jeff Bezos, né, bilionário malvadão. Em 2001, o cara quase quebrou. Eu li aquele livro do Jeff Bezos, A Loja de Tudo, onde fala da trajetória dele. Pouca gente sabe que, primeiro, o nome dele, Bezos, né, inclusive quem for corrigir minha pronúncia, lê a primeira página do livro, está lá a pronúncia correta e é essa, tá? Chupa. É, chupa. Só que... O que é isso, Goludinho? É porque já foi muito corrigido por pessoas que não leram o livro, nervoso, entendeu? gente. Não venham inovar por aqui. Pois é.
Mas lá no livro, o engraçado é que conta a trajetória dele e ele vendia no começo com preços tão baixos que muitas vezes não tinha lucro. Ele fazia questão de ter o preço sempre mais baixo, a ponto de desenvolver o hábito na gente de comprar sem olhar preço hoje em dia. Você quer comprar um livro, você vai na Amazon e compra na hora, porque você sabe que talvez o preço não seja o melhor, mas vai estar entre os melhores. Só que ele conseguiu inovar porque tinha muito capital antes da bolha dos anos 2000, 2001. Na hora que veio a bolha, as ações caíram pra caramba e ele quase quebrou. E teve um analista americano, inclusive, não vou me lembrar o nome do cara, que ele falou que a Amazon ia quebrar em não sei quanto tempo. O Jeff Bezos perseguiu o cara, ele acabou com a carreira do cara. Porque no mercado financeiro é diferente do mundo, sei lá, de uma previsão do tempo, né? Se eu faço uma previsão do tempo, o tempo não vai mudar por conta da minha previsão. Mas se eu sou um analista com muito público e faço uma previsão de que a Amazon vai quebrar, de repente um cara que emprestar dinheiro pra Amazon, que investir nas ações, quer participar de uma subscrição... Foi o tipping point pra ele... Esse cara muda de ideia, ele fala, poxa, não vou mais entrar na Amazon, a Amazon vai quebrar. Então já fez perseguir o cara, ele não quebrou em 2001 e depois ele teve mais tempo, acabou que a Amazon se tornou uma das empresas mais inovadoras do mundo, lançou Kindle, Alexa agora, né? Amazon Prime, etc. E hoje é uma das empresas mais valiosas. Mas quase que a inovação dele ficou pelo caminho por conta de dinheiro, por conta de crise. E tem uma frase, eu postei hoje essa frase, inclusive, que eu amo essa frase do Jeff Bezos, que é o seguinte: a sua margem é o meu diferencial. Essa frase é ótima. Eu amo essa frase porque explica muito o que é esse mundo de startup, né? Que as pessoas, quando eu vejo assim, o pessoal fala assim, mas o Nubank não dá lucro, vocês vão quebrar. Outro dia um primo meu chegou e falou assim, pô, será que eu posso deixar meu dinheiro aí? Vi aqui uma matéria dizendo que ele vai quebrar. Aí eu dei uma respirada a fundo e falei assim, cara, as pessoas não entendem ainda. Eu não entendia durante um tempo. A ideia Você mudou minha visão sobre isso, sabia? Lá com o Joel em Santos, aquela conversa. Eu lembro que a gente falou sobre isso, né? Foi. Faz muito sentido. Cara, a gente, quando sentava pra fazer planejamento, a gente falava assim, cara, beleza, podemos ficar positivo? Podemos. É uma opção. A gente vai decidir. Mas, se a gente ficar no break-even, ao invés da gente crescer assim, a gente vai crescer assim. Mas, se a gente ficar negativo, a gente vai crescer assim. Então o Nubank falou, cara, eu vou crescer assim. O último round do Nubank, sei lá, acho que foi 400 milhões de dólares. De uma empresa que vale 25. Faz a conta aí, divide aí, 400 por 25. Vai dar 0,00 alguma coisa. Nem dói. É nada. Tipo assim, 400 milhões de dólares, galera. Quanto isso vira de dinheiro? É muito dinheiro, é 2 bi de real. 2 bi de real você não gasta em 6 meses. Você gasta fazendo expansão pra Argentina, pra Colômbia, pro México, que nem eles estão fazendo. Você compra uma cacetada de empresa. Então, é um jogo diferente. É um jogo completamente diferente, que as pessoas ainda não entenderam. Isso deveria ser um recurso. Agora que vocês estão aqui no Grupo Primo, vocês têm que pensar assim. Porque antes era um jogo de fluxo de caixa. Vocês organizavam o dinheiro, deixam o dinheiro lá, faz um lançamento, investe mais, etc. Agora que é equity, o business de vocês, foda-se o caixa. Não, muda totalmente. Eu não tô preocupado com o caixa, eu tô preocupado em valuation. Quantos X minha empresa vai fazer no próximo ano? Nos próximos 2 anos. E assim por diante, né? Não, teve na hora do almoço, a gente tava almoçando junto, eu e o Pedro, eu fiz um comentário com ele e falei, agora eu voltei a ficar pobre, entre aspas, né? Porque antes do Grupo Primo, o dinheiro que eu fazia com os lançamentos do Viver de Renda era meu. Pegava, investia ou gastava com alguma coisa. Agora o dinheiro todo fica no grupo. Porque a gente tá pensando nisso, em viabilizar projetos que só podem ser feitos com muito caixa. Tava aparecendo aqui na TV agora há pouco a Finclass. E cabe um comentário porque você falou de Netflix, né? A ideia da Finclass a gente encara como uma ideia inovadora porque nós copiamos algo que já existe, que é o Netflix. Só que a gente pensou, vamos pegar o Netflix, o modelo deles, e fazer um Netflix de finanças. Porque a gente consegue algumas coisas. Primeiro, descentralizar, sair daquela figura de ficar muito centrado só em Bruno, só em Thiago, você bota diferentes professores, pessoas que não estão dispostas a gravar pro YouTube com recorrência, mas o cara tem muito conhecimento, e quando ele sabe, a gente vai ter uma plataforma com 100 mil assinantes, você tem um fundo, se o cara vê você ali e gostar do que você fala, talvez ele invista no seu fundo. Aí ele fica interessado, por exemplo, em participar da Finclass. E um outro ponto é que a gente não precisa de dinheiro agora, então a gente pode colocar um preço muito baixo, indo atrás da oportunidade que a margem dos outros traz. Porque no mundo de finanças o que a gente via, você tem conteúdo gratuito e você tem um conteúdo premium que é muito caro. Cursos de 1.000, 2.000, 3.000, até 5.000 reais, né? Como tem pessoas que vendem. E não tinha nada no meio muito barato. Pra ser justo, talvez até tivesse, mas eu não conheço, né? Então não era nada com grande expressão que todo mundo conhecia. Então na hora que a gente viu, poxa, tem espaço aqui, vai ficar descentralizado, vai trazer valor como equity, é uma hora da gente conseguir entrar. Só que tem uma outra dificuldade nisso também que eu acho que vale a pena ser pontuada. Né? Falou do dinheiro, da falta de visão. Deu até um exemplo das caravelas que eu gosto muito, que só aconteceu porque tinha gente pra financiar. Pessoal, meio que o começo do mercado de capitais foi lá.
pessoal se juntava pra financiar como se fosse uma empresa, né? Se virar, deu lucro, não, se não for, o prejuízo é limitado. Capital de risco, literalmente. Capital de risco, verdade. literalmente, sim. E eu acho até um desrespeito com os navegadores você usar Sazon em casa, por exemplo. Né? Os caras foram atrás das especiarias na Índia. Aí você fica utilizando Pelo aquele amor de negócio lá. Deus. Pega um cravo, né? Um cominho, né? Uma cúrcuma de Pô, verdade. O Sazon foi uma baita inovação, Perini. Como Não, assim? não. Não dá pra usem encarar. Sazon. O Sazon não pode patrocinar a gente, porque Pois eu é. sou Não vai aparecer aqui na nossa contra tela.